Graça, alegria e as santas incomodações do Espírito Santo sejam com você nessa noite. Amém. Não senti firmeza nesse amém. Só o pastor Jefferson aqui. Vou repetir. Graça, alegria e paz e as santas incomodações do Espírito Santo sejam com a gente nessa noite. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. O pastor Calixto, Silvana, são companheiros de ministério, de missão, como ele falou, 29, quase 30 anos. E é uma alegria poder ter amigos de caminhada, né? Há quase 30 anos. Semana passada eu também pude receber amigos de 40 anos de caminhada. Então, o reino de Deus é um reino de amigos. E eu quero fazer novos amigos hoje à noite aqui. Eu também quero falar para vocês que eu vim acompanhado. A minha esposa está aqui à frente, Valdívia, pode colocar-se de pé, junto com o Gabriel e a Stephanie. O Gabriel, meu filho, Stephanie, minha nora. E também tenho um grupo de amigos. Can you stand up, please? Né? Eles são da Síria. Sim. Obrigado. Thank you. Shukran. São recém-chegados, são pessoas que estão no Brasil há poucas semanas, então eles não entendem muito português e é um desafio para eles acompanhar a programação. Mas eu convidei e fiz um convite especial para que eles pudessem cantar. I don't know if you can sing a little bit later, okay? Yeah, are you prepared? Okay? Ok. Eles vão cantar. Ok. Então nós vamos ter música em árabe aqui. Uhul! E eu, desde que eu me entendo por gente, eu entendo que, como disse o pastor Tiago hoje pela manhã, eu ouvi, estava em casa e ouvi a mensagem, Deus é o Deus da missão. A missão é a missão de Deus. E desde pequeno eu consegui entender isso e coloquei minha vida à disposição do Senhor, mesmo sem muito entendimento, eu disse, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. E no decorrer do tempo eu tive a bênção de casar com a Valdívia, com a Val. Nós estamos completando esse ano 40 anos de casados, mas eu queria contar um pouquinho dessa história. Morávamos em São Paulo, somos naturais de São Paulo, capital, e em 2013, mais ou menos em junho, julho, eu fui fazer uma compra, eu estava pastoreando uma igreja, e eu fui fazer uma compra de equipamento de som, lá na Santa Ifigênia. Santa Ifigênia é uma rua em São Paulo onde vende eletrônicos, instrumentos e tal, e eu fui comprar. E eu notei que a pessoa que me atendeu no balcão tinha um sotaque meio diferente. Eu perguntei, de onde você é? Ele falou, sou da Síria. Eu falei, poxa, que interessante. De que cidade? Ele falou, Homs. Nossa, eu sou pastor, estou aqui comprando equipamento para a igreja, mas ontem pela manhã nós oramos por vocês e oramos pela cidade de Homs, que foi bombardeada. E ele falou, é verdade. E ele falou assim, mais ou menos que hora foi o culto de vocês? Eu falei, umas 9, 9h30. Aí ele, muito emocionado, pegou na minha mão, me abraçou, assim, me apertou o braço e falou, vamos comigo ali, eu preciso contar uma coisa para você. A gente atravessou a rua, fomos num café e ali ele disse o seguinte, minha família ontem, logo depois do almoço, as crianças começaram a ficar muito agitadas, eles estavam com muita fome, e eles falaram, não, a gente quer comer, e a família falou, mas a gente acabou de almoçar, vocês querem mais comida? Queremos mais comida, e aí a família toda foi de novo para a cozinha. Nesse momento, estoura uma bomba cai na parte central, na parte da frente do prédio, todos os andares, 9, 10 andares, vêm abaixo da parte da frente, mas toda a parte de trás do prédio, a área de serviço, dormitórios, cozinha, ficou preservada. E esse homem chegou para mim e falou, a minha família está viva por causa da oração da sua igreja. E eu, muito surpreso, muito impactado com aquilo, e aquela afirmação, era um sírio, era cristão, e ele falou, obrigado. E a partir daquele momento eu comecei a entender que Deus tinha um plano especial
com os sírios na minha vida. Vamos ver se está aqui. Se ligar, funciona. Pronto. Eu falei que a gente está completando 40 anos de ministério, começamos na área da música. E, de novo, vou citar você, Tiago, porque de manhã você falou assim, só existe missão porque ainda não existe adoração. Né? John Piper falou isso. E a música foi uma das formas que Deus nos chamou, porque a gente entendeu que a adoração devia acontecer em todo lugar. E a partir, então, daquele momento, com a música, eu falei, Senhor, eu quero te servir, mas não sei o que fazer. Ele falou para mim, o que você tem nas mãos? Eu falei, eu tenho uma flauta. Então, ele falou, eu vou usar. E então, nós dedicamos e iniciamos um ministério chamado Milad, Ministério de Louvor e Adoração. E durante 5 anos viajamos o Brasil, e nesse momento de viagens e tudo, a gente conhecendo, nós pudemos ver que, de fato, há ainda lugares no Brasil mesmo, sem falar do mundo, que não conheciam Jesus. E aí, então, a frase de John Piper faz sentido, porque aonde a gente chegava, pessoas se convertiam e uma adoração acontecia, então ali a missão foi cumprida. Então pensa nos povos, pensa em todas as nações. Eu estou aqui com essa túnica, você, né, deve estar... Bom, minha netinha, quando ela me viu, né, colocada assim, vô, você está com uma roupa esquisita, está engraçado. Mas é uma túnica afegã, de uma etnia específica chamada Hazara. Hazara é um povo, uma das nações do Afeganistão, são milhões de pessoas, 0,05 somente convertidos. E nós tivemos a oportunidade de receber muitas famílias afegãs nos últimos anos. Então, eu fui presenteado com essa túnica. Hoje eu estou provando que é uma piada interna, né? Eu coube na túnica, né? Porque a minha nora falou, não, duvido você caber nessa túnica. Né? Eu estou assim, né? Tubinho, não é? Né? Eu estou melhorando, mas é só para você. Quando, de novo, Tiago, você falou na adoração, cantando Rude Cruz, e aquilo então me veio na mente também, Apocalipse capítulo 5, capítulo 7, quando todos os povos, tribos e línguas estarão de pé diante do trono e do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, declarando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí, então, os anciãos se prostam, então, a adoração de todos os povos, tribos e línguas. E assim, acho que a gente vai poder se identificar lá, né, como sheik, como, né, a etnia Hazara e tantas outras etnias que o Senhor morreu e espera ser adorado. Essa nossa família atual, essa foto foi tirada aqui, né, você sabe reconhecer. Meu filho está ali com a nora, a Stephanie, estão aqui, a nossa netinha Elisa está ali em cima, no meio mais alto ali de branco é o meu genro, Mateus, a minha filha Larissa, a Mariana está do lado da minha esposa Val e eu. Então, esses somos nós hoje. E o nosso chamado sempre foi, desde esses 40 anos, de fazer discípulos em todas as nações. E é isso que nós buscamos. E para que a gente esteja na mesma página, eu queria que você entendesse uma diferença. Assim, quando a palavra de Deus, desde lá de Gênesis 12, faz assim, Deus chama Abraão e diz o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Seja uma bênção. Eu vou abençoar quem você abençoar, quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra disso? Famílias da terra. Quando a gente pensa na África, esse é um mapa muito conhecido que ele retrata os 58 países politicamente definidos. Mas, quando Jesus diz, lá em Mateus 28, vão e façam discípulos de todas as nações, ele faz referência a Gênesis 12, todas as famílias. E eu quero mostrar para você as famílias da África. Essas são as 3.839 famílias africanas, etnias africanas.
e todas elas estarão conosco diante do trono e do Cordeiro, cantando o Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você crê nisso? Mas isso é para que a gente entenda, quando nós vamos falar, por exemplo, o missionário que está lá em Moçambique. Ele está numa cidade, numa região, e provavelmente em torno dele tem 5, 6, 7, 10 etnias diferentes. Então, enviar um missionário, você está alcançando aquela etnia. Por quê? Porque o missionário precisa aprender a língua, precisa aprender a forma daquelas pessoas se comunicarem, a história, a cultura, e cada etnia tem uma história, uma cultura, uma gastronomia, uma música. Você entende? Então, a necessidade de enviar missionários, mais para frente eu vou mostrar um outro mapa para você, mas eu queria que você ficasse com isso na cabeça. E há mais ou menos 15 anos eu tive um lampejo. Era a época da Primavera Árabe, e a gente trabalhando com missões durante muitos anos, e eu comecei a perceber uma coisa que estava acontecendo nova no mundo, que é movimentos de povos. Não é somente, então, a migração de uma família, de grupos pequenos, não, mas povos inteiros migrando, saindo de um país e indo para outro. E eu falei, bom, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com a mensagem sendo pregada, com a plantação de igrejas entre povos não alcançados? E aí eu fui descobrir algumas coisas. Essa é a minha primeira descoberta. Você conhece esse mapa? E você conhece esse texto? Ele está lá em Abacuque 1,5. Quando Deus fala assim para Abacuque, quando Abacuque está triste, chorando, Senhor, eu clamo violência, eu clamo, e o Senhor parece que o justo perece. E tal, aí Deus, olha assim, a minha impressão é que Deus pega assim no queixo de Abacuque e falou assim, Abacuque, levanta os olhos e veja as nações, porque eu estou fazendo nos seus dias uma obra tal, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ninguém acreditaria se eu contasse, nem você mesmo acreditaria. Essa é uma versão atualizada, tá? De Abacuque 1,5. Mas o que eu quero dizer para você é que quando eu comecei a perceber isso, estudar e conversar com outras pessoas, outros líderes, pastores e missionários, é nítido que na nossa geração, vou repetir, isso não foi antes, isso não foi 2, 3 gerações atrás, não, na nossa geração, nos nossos dias, de 1960, 70 para cá, Deus decidiu inverter o mapa. E agora Ele está levantando missionários e missionários de onde? Das nossas nações. A igreja brasileira é maior do que toda a igreja na Europa hoje. Você sabia disso? A igreja africana é maior do que a igreja inteira dos Estados Unidos e do Canadá juntos. Você imagina a igreja chinesa. Isso é um absurdo. Se fosse contado há 15, 20 anos atrás, você fala, não, espera aí. Mas eu ouvi um chinês, mais ou menos nessa época, quando a gente se conheceu em Londrina, Calixto. Ele veio falar e começou a contar os testemunhos, e muitos testemunhos impactantes de como o evangelho estava avançando lá. E ele disse assim, igreja brasileira, não ore por nós. E a gente tomou um choque. Como assim não ore por nós? Não, orem por vocês e por seus filhos. Porque por causa da perseguição nós estamos firmes. Mas vocês, diante de tanta liberdade, vocês precisam tomar cuidado e vocês precisam orar por vocês. Aquilo foi um chacoalhão. Só tinha pastor e líder ali. E hoje a gente consegue entender que, de fato, a igreja chinesa, por conta da perseguição, está firme. A igreja da Indonésia, por causa da perseguição, está firme. A igreja da Coreia, por causa da perseguição, está firme. A igreja na Nigéria, por causa da perseguição, está firme. Aí, fala, qualquer lugar. Oriente Médio, está firme. E aonde a igreja precisa ser fortalecida? É onde há liberdade, porque a gente não aprendeu a usar da nossa liberdade. Mas hoje à noite muita gente vai se converter aqui. Amém? Amém? A gente precisa entender o que Deus está fazendo. E uma outra surpresa também. O que você vê nessas imagens? Como você descreve essas imagens? Aquela imagem central ali de cima foi o que destruiu uma cidade inteira aqui no Paraná há 24 horas, 48 horas atrás. Um tornado.
Foto lá da direita, no lado superior, enchente, embaixo, nevasca, no meio, embaixo, secas. Aqui, terremotos, vulcões. O que isso tudo está mostrando? Os desastres naturais estão mudando a forma da gente viver como humanidade. Explico. Qual você acha que foi a maior causa de deslocamento humano forçado no ano passado, no mundo todo? Foi guerra? Foi perseguição? Foi crise política? Foi estados falidos, como Venezuela, como Somália? Não. A maior causa de deslocamento forçado no ano passado foram desastres naturais. Somente por conta de desastres naturais, mais de 45 milhões de pessoas foram deslocadas à força. Ou seja, encheu, acabou. Acabou tudo, terremoto destruiu, tem que mudar. Olha o que aconteceu no Haiti. Olha o que aconteceu em tantos outros lugares. Tsunami. Ou seja, desses 45 milhões, sabe quantos conseguiram voltar para sua casa? Ou melhor, vou dizer, quantos não conseguiram? 9 milhões de pessoas, num único ano, não conseguiram voltar para suas casas. Estão vivendo em abrigos, em lugares temporários. A maior causa de deslocamento forçado tem sido o desastre natural. As guerras também. E aí eu vou mostrar algumas imagens, você vai perceber pessoas fugindo de guerras e perseguição, campos de refugiados. E aí, mais uma informação interessante para você. 84% dos refugiados, das pessoas que fogem por causa de guerras e perseguição, não vão para países ricos, para a Europa, Estados Unidos, Austrália. Não, eles vão para países vizinhos pobres, como Quênia, como a Turquia, Etiópia, Paquistão. E aí, vamos falar um pouquinho de número também. Eu falei de quantos milhões de pessoas que em 2024 não conseguiram voltar para suas casas por causa de desastres naturais. Você estava ouvindo? Quantos milhões? 9. Sabe quantos milhões de pessoas em 2024 que tiveram que deixar suas casas e ainda estão? 20 milhões de pessoas. Isso quer dizer que, durante um ano, pensa na cidade de São Paulo, 20 milhões, 22 milhões de pessoas. Durante um ano, vai pensando mês a mês, essas pessoas, a cidade de São Paulo desaparece. Por quê? Por causa de guerra e perseguição, as pessoas têm que se mudar. Pensa em Curitiba. Curitiba, a grande Curitiba tem quantos? 2 milhões e 100, 2 milhões e 300, é isso? 3 milhões, ok. Vamos pegar, deixar algumas cidades da grande Curitiba de lado, vamos pensar em 2 milhões de... Seria mais ou menos uma cidade de Curitiba, a grande Curitiba, desaparecer por mês. Essa é a conta. Essa é a velocidade. Eu fiz a conta. 184 mil pessoas por dia. Quer o cálculo por minuto? Eu sei também. Por minuto, 125 pessoas se deslocam por causa de perseguição e desastres naturais. Por minuto. O que a igreja tem a ver com isso? E o que o evangelho tem a ver com isso? Será que tem alguma coisa? Isso afeta a gente como igreja, como nação, aqui no Brasil? Sim ou não? E se eu disser que 75% dessas pessoas que se deslocam à força são mulheres e crianças? Faz diferença para você? E se eu disser para você que a primeira família acolhida, Calixto mencionou, em 2014, em São Paulo, nós recebemos simplesmente 18 pessoas numa única vez. Essa é a foto da igreja onde eu pastoreava, nós estávamos ali, eu recebi um telefonema dizendo: pastor, tem uma família síria chegando, eles precisam de abrigo, não conhecem ninguém, o senhor pode acolher? E por conta daquela experiência lá na Santa Efigênia, lembra? Eu falei: acha comigo, Deus está nesse negócio. Eu falei: beleza, nós vamos acolher tal. No final da conversa eu perguntei: mas quantos são? Para a gente saber onde a gente vai colocar a casa de alguém e tal. Pastor, são 18 pessoas.
Falei, como assim? 18 pessoas. 18 pessoas da mesma família, 4 gerações. Aqui nessa foto você tem os vovôs aqui na frente, você tem os filhos, você tem os netos e você tem os bisnetos aqui no canto esquerdo. Inclusive, alguns vieram para Curitiba também. O que eu quero dizer com isso é que isso afeta pessoas, famílias como eu e você. Gente de carne e osso. E foi essa a minha conversão. Quando a gente estava lá, recebemos essas pessoas, então a igreja se transformou num abrigo. Nós literalmente desfizemos as salas de crianças e tal, fizemos dormitório, e ali então nós pudemos ter um chamado. A gente percebeu que o Senhor estava nos chamando novamente para cuidar das ovelhinhas, dos pequenos. Foi em Moçambique também que o missionário falou dos idosos, né? Nesse grupo que está aqui, não precisa olhar para eles agora, mas tem pessoas acima de 50, acima de 60 anos, que foram obrigadas a sair da sua casa. Imagina o que é para uma pessoa assim, cabelo branco, ter que aprender uma nova língua, ter que voltar a ser criança de novo. Não consegue trabalho. Se coloque no lugar. Pense um pouquinho. Então, Jesus nos ensinou o nosso chamado, pastoreia minhas ovelhinhas. Ele disse a Pedro, ele disse a mim, ele disse à igreja. Essa é uma responsabilidade da igreja, pastorear as ovelhinhas de Jesus. Amém? Depois disso, eu lembrei que em 1999 eu tive uma primeira experiência num campo de refugiados, lá na Indonésia, na verdade em Timor-Leste. Mas essa é outra história, vamos lá. Uma nova conversão a Jesus e a sua missão e ao próximo, principalmente ao próximo vulnerável, ferido à beira do caminho. Depois dessa experiência de acolher essa família síria, nós abrimos uma casa de acolhimento em São Paulo, chamada Casa Azul. Recebemos cristãos paquistaneses perseguidos, além dos sírios. Esse é um pastor, na verdade é um apóstolo paquistanês. Cada foto que eu vou mostrar tem história. Não dá para contar todas, tá? Eu vou mostrando. Mas essa foto, uma família síria, curda, que veio da Jordânia, através de um trabalho, assim como aquele amigo nosso que apareceu ali, estava lá naquele país. Eu tinha um amigo naquele país, ele falou, pastor, tem uma família, eles não são convertidos, mas é uma mulher com 4 filhos, o senhor não acolhe? Eu falei, acolho. Aí fui, ele tinha um dinheiro para passagem, nós fomos até o aeroporto recebê-lo. E se você notar ali na mão da mãe, está ali com a pastinha verde na mão esquerda, consegue ver ali? Ela veio, ela não sabia português nem inglês, então uma aeromoça veio acompanhando até ali a saída no saguão. E a aeromoça que me falou, o senhor que veio recebê-lo? Ele falou, sim, sou eu. Ele falou, ela tem um presentinho. E eu imaginei que fosse alguma coisa, aí eu falei, cadê o presente? Ela falou, não, aqui. Ela estava grávida. E, para complicar, ela não falava português, nem inglês, e eu não falava árabe, eu só sei falar uma frase em árabe. Eles vão dar risada agora, tá? Ana Assis Youssef. Falei que eles... Pode rir. Ana Assis Youssef. E ela, refugia. Ana Assis Youssef. Habib. E ela não se convenceu. Eu sei que eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. O que eu faço? Aí eu pensei, bom, vou ligar para uma das famílias sírias que a gente já tinha acolhido, fiz uma ligação, e aí uma síria conversou com ela e falou, não, você pode ir, esse é o pastor, veio te receber e tal. Mas no caminho, no carro, essa senhora não parava de chorar. Não parava de chorar o tempo todo. E eu não entendia o que estava acontecendo. O único lugar que eu tinha conseguido para eles era num acampamento em Parelheiros. Quem conhece São Paulo? Imagina, sair de Guarulhos, sexta-feira, 6h e ir para Parelheiros. Falei, eu vou chegar lá 10h, num acampamento escuro, essa mulher vai dar luz aqui no carro. Aí liguei para minha esposa, querida,
E aí, tudo bem? Eu falei, plano B. Quem é marido, tem esposa, quando o marido fala, o que a esposa responde? Nem vem. Eu falei, não está entendendo. Expliquei para ela, falei, não, a gente não tem como, a geladeira vazia, despensa vazia. Eu falei, não, você não está entendendo, situação crítica, plano B mesmo, não tem. Foram para casa. E aí, novamente, acionamos a intérprete. E o que tinha acontecido? Esse rapaz mais alto do lado esquerdo, o filho, ele tinha sido sequestrado pelo Estado Islâmico, lá na Síria. Ele ficou desaparecido durante 2 anos, até que a família fugiu, foi para a Jordânia, e ali na Jordânia, depois de 2 anos, recebe um telefonema. Olha, seu filho está vivo, ele está nas mãos dos terroristas, mas eles estão pedindo um resgate. Vocês têm que pagar o resgate. E aí aquele pai, o que ele fez? Ele se vendeu como escravo, levantou dinheiro, resgatou o filho, comprou passagem para o único país que recebe sírios, refugiados. Você sabe quais são? Qual é? O Brasil. Eles estão aqui, essas famílias que vocês vão ver daqui a pouco, novamente, não é porque eles amam o Brasil, não é porque eles sonham com o Brasil, é porque o Brasil é o único país que está aceitando refugiados sírios. Vocês entendem o plano de Deus nisso? Como é que a gente entra na história? Não é porque a gente quer, é porque aquele que governa as nações tem um plano maior do que o nosso. E ali nós acolhemos aquela família. De novo, não dá para contar toda a história, mas a gente conseguiu levantar o dinheiro e resgatamos o pai da família. Veio a criança, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A criança ali na barriga nasceu, é uma menina chamada Sara, deve estar com hoje, quantos anos? Deve estar com uns 10 anos, mais ou menos. Enfim, vivos, frequentam igreja, e você vai falar, mas como assim? Porque Deus tem o seu plano, e eles são de uma etnia, eles são curdos, uma etnia não alcançada, que a gente não consegue mandar missionário lá, mas aí o Senhor traz famílias inteiras para cá, para a nossa casa, para a nossa cozinha, literalmente. Está entendendo o movimento de Deus? Outra coisa chocante, nesses tempos a gente se deparou, nós fomos confrontados com a malignidade da história. Essa foto, essa moça, é filha de um pastor, uma venezuelana, uma moça, que recebeu um telefonema de uma amiga que estava lá em Roraima, falando, vem para cá, dinheiro bom, fantástico, nós ganhamos $2, 3 mil por mês, é só você vir. E a menina passando necessidade, família passando necessidade, ela falou, eu vou, pai, eu vou. Tá bom, você vai. Fizeram aquela mágica, levantaram o dinheiro, compraram passagem, ela chegou. No aeroporto, saiu no saguão, a amiga esperando, junto com o traficante humano. A amiga era parte do sistema. Deixa eu ver seu passaporte, como é que estão seus documentos e tal. Aí a amiga deu, a menina deu. Naquele momento, a venezuelana deu o passaporte para o traficante, e a partir dali começou um processo de quebra da... Como que a gente fala isso? Quebra da pessoa. Para você explorar a pessoa, seja por exploração sexual, seja no tráfico humano, você tem que quebrar a pessoa. Para ela tem que falar, não tem chance. E graças a Deus, eu tinha acabado de sair de Roraima, estava chegando no aeroporto em São Paulo, recebi uma ligação de alguém que achou meu telefone, um pastor, passou meu telefone para o pai dessa menina, que é um pastor, colega nosso, e ele falou, minha filha está presa lá em Roraima, e você pode me ajudar? E naquela visita que eu havia feito em Roraima, eu tinha conhecido um PM de Cristo. E aí, imediatamente eu liguei para ele, expliquei a situação, ele falou, nós vamos lá. De novo, eu estou evitando muitos detalhes, mas só para que você entenda. E a questão é a seguinte, nesses lugares, por que o traficante humano chega e a igreja não chega? Essa é a grande pergunta. Eu tenho viajado, tenho visto muitos lugares, campos de refugiados, e eu vejo redes de tráfico, rede de
órgão humano, tráfico de órgãos. Eu falo, como é que o camarada chega aqui e a igreja não chega? Não tive resposta. E aí, a partir disso, por conta desses queridos, comecei a visitar alguns países para conhecer o trabalho. O Habib não vai chorar agora, né, por causa do Líbano. Vou falar do Líbano. Mas eu tive a oportunidade de ir para o Líbano e eu conheci esse lugar, fica no Vale de Bekaa, e é um trabalho com crianças. Uma igreja que tem ali, é um campo de refugiados sírios no Vale de Bekaa, e ali tem um trabalho com crianças. A igreja, então, achou a melhor forma de agir ali, para abençoar aquelas crianças, começar uma escola e ensinar 5 disciplinas: árabe, inglês, ciências, né, biologia, matemática, e a 5ª disciplina, qual é? Histórias de Jesus. Então, aquelas crianças, de manhã e de tarde, tem 2 turnos, elas vão lá, aprendem aquelas 5 disciplinas e aprendem cada dia uma história de Jesus. E o que aconteceu? O pai de um desses meninos, ele estava trabalhando numa obra, ajudante de pedreiro, ele sofreu uma queda, caiu, rompeu a cervical, foi para o hospital, desenganaram, falaram, não tem o que fazer, não tem remédio, identificaram, e falaram, você vai para casa, não tem, é paraplégico. Aquela criança, um desses meninos aí, chegou em casa, viu o pai prostrado, viu a mãe chorando, os outros irmãos chorando. O que aconteceu? E aí a irmã falou, papai se machucou, ele não vai mais poder andar. Como assim? Não consegue, quebrou, não consegue mais. Naquele dia, qual a história de Jesus que aquele menino ouviu lá na escola? Jesus curando um paralítico. Aquele menininho, no alto dos seus 8, 10 anos, falou assim, mamãe, vamos orar para Issa, Jesus em árabe. Issa pode curar o papai. E eles oraram, aquela mãe orou, o menininho orou, e na manhã seguinte o pai se levantou como se nada tivesse acontecido. Completamente curado. Aquilo se espalhou por acampamento. E houve uma situação interessante, porque um jovem dessa igreja, ele chegou para mim e falou, pastor, me leva para o Brasil. Eu quero estudar, eu quero me aperfeiçoar mais, eu quero ver o que Deus está fazendo. E eu olhei para aquele jovem de 18, 19 anos e eu falei, você não quer trocar de lugar comigo? Porque é nesse lugar que você está que Deus está agindo. A gente não tem ideia, você não tem ideia de como o Espírito Santo age nesses porões, onde não chega a mídia, onde não chega a televisão, onde não tem holofote, mas tem o Espírito de Deus. É ali no meio do vulnerável, no meio da ferida, no meio da crise, que Deus está agindo. Quantas e quantas histórias, eu posso contar aqui horas e horas de história. Da Turquia, fronteira com a Síria, de novo, eu não consegui entrar na Síria ainda, um dia eu ainda vou, se Deus quiser. Já passei em 4 países vizinhos, esse foi um deles, na Turquia. Ali é foto da Síria. Ali, do outro lado, você está vendo onde tem aquela guarita? Lá é Síria, eu estou desse lado aqui, que é Turquia. A cidade é Mardin, fica ali, e ali tem uma igreja antiquíssima, mais quase 2000 anos, essa igreja ali, porque ali era a antiga Síria. E ali o que a gente vai fazer nessas viagens? Nós vamos visitar os nossos irmãos perseguidos. E sabe qual é a mensagem que a gente leva para eles? E se você consegue identificar isso, a foto de um tapete, então eu estou sentado ali no chão, sem o sapato, estou tomando um refrigerante, que foi a única coisa que essa família síria perseguida que eu fui visitar, eles tinham. Eles não tinham mais nada para me oferecer. E o que eu falo? O que a gente fala para uma família nessa situação, nesse estágio? Vocês não foram esquecidos. A igreja brasileira ora por vocês. Vocês não estão sós. Deus não esqueceu de vocês. Nós também não. Amém?
Essas pessoas precisam ouvir essa mensagem, eles precisam ouvir, eles precisam saber que eles não estão sozinhos, que Deus não os abandonou. Mesmo não tendo nada, mas Deus está com eles, amém? Foto de senhorinhas na Turquia também, Diyarbakir numa outra cidade. Aliás, só para usar essa imagem, foi essa senhora que deu o nome da nossa organização, quando a gente começou a discutir, não, precisamos organizar, colocar um nome, um CNPJ e tal, e eu tinha acabado de voltar dessa viagem da Turquia, e essa senhora me chamou de Abuna, e eu não sabia o que era, mas era um piquenique que a gente tinha feito para eles, refugiados iraquianos morando na Turquia, uma igreja inteira, mais de 70 pessoas, a gente foi levar uma alegria para eles, alguma coisa, e ali as famílias estavam em diferentes quiosques, e essa senhora me chamou, aí está dentro do quiosque, Abuna, 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 e eu não sabia, mas ela me identificou, porque Abuna é a palavra árabe para pastor, para pai. Na verdade, o significado é profundíssimo, significa pai de todos, pai maior, pai sobre todos os outros pais. É por isso que a gente escolheu o nome de Abuna. Por quê? Porque a gente crê que tem um pai de todos. Amém? Fazemos operações de resgate também. Essa é uma foto de uma família. A foto de baixo ali da direita é um pastor. Hoje eu posso dizer o nome dele. Prosper. Ele é um pastor congolês que eu conheci na Tailândia, num desses encontros de missões. E ele ligou para mim um dia e falou: pastor, foto de cima ali, do lado direito, está acontecendo um massacre, meu povo está sendo dizimado, minha irmã, foto da esquerda aqui, minha sobrinha, minha neta, estão no meio da mata e eles estão pedindo resgate. Eu não tenho como levantar, a igreja brasileira pode nos ajudar? E aí, de novo, eu estava numa lição de perspectivas no interior do Rio de Janeiro, recebi a mensagem e falei: pessoal, o desafio é para nós agora. Mostrei a foto, é isso aqui. Nós levantamos o resgate das 3 pessoas naquela noite. Amém? Amém. Então a gente faz esse tipo de operação também. E aí, conhecendo cristãos, a Zara, lembra que eu falei dessa roupa? Esse rapaz que está aqui do meu lado é a Zara. Você percebe que ele tem um olho meio puxado? Eles são descendentes de mongóis. O outro, um iraniano, os outros 2 iranianos, a esposa iraniana. Onde eles estão? Na Alemanha. Por quê? Porque as igrejas alemãs abriram as portas para os refugiados. Você fala: não, foi a Merkel, lembra? Que abriu as portas. Mas, na verdade, quem fez o trabalho de acolhimento foram as igrejas. Posso te contar um testemunho? As igrejas alemãs estavam em declínio. Só cabelinho branco igual eu, filhos, netos afastados, e aí eles começam, as cidades pequenas começam a receber, não somente as cidades grandes, um volume muito grande de refugiados. Afegãos, sírios, iraquianos, enfim. Esses refugiados iam buscar ajuda aonde? No governo? Não, onde eles iam buscar ajuda? Na igreja. Por quê? Porque lá no campo de refugiados eles estão ouvindo falar de Jesus. E aí chegaram na Alemanha e procuraram a igreja. Aqueles velhinhos, sem força, sem energia, sem poder fazer muita coisa, falaram: vamos chamar os nossos filhos. Aí chamaram os filhos, netos, para dar conta de distribuir comida, alimento, arrecadação, aula de alemão, aquela história toda. Mas sabe o que os refugiados mais queriam? Não era comida, não era roupa, não era aprender de Jesus. E aí os filhos e netos daqueles alemães que estavam afastados começaram a contar a história do evangelho de novo para os afegãos, para os iranianos, para os sírios. E eles se reconverteram. Há um movimento maravilhoso na Europa, que a mídia não fala isso. Mas Deus está agindo através de quê? Missionários refugiados, gente que se converte lá no campo de refugiado, vai para a Europa, eu posso falar a mesma coisa dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, e eles incendeiam a igreja. Amém? Jordânia, Mafraq, um campo de refugiado ali do Oriente Médio, Grécia. Por que eu estou falando isso? Porque todas essas nações foram afetadas, e sabe quem responde? A igreja. Abrimos uma casa de acolhimento agora em Maringá, em 2018. Aqui são fotos de famílias afegãs. Está vendo o olhinho puxado?
né? Essas duas aqui, do lado da minha esposa, são a Zara, a do lado esquerdo é Pashtun, é uma outra etnia não alcançada. Aqui a gente pode ver um bebezinho que quase nasceu em casa, né? Mas ali poucos dias, minha esposa cuidando dele. Aqui a Stephanie dando aula de gastronomia, fazer pão para os afegãos, a gente faz isso também. E aqui é uma foto de uma mesa tradicional nossa, no dia a dia. Tem brasileiros ali, tem gente da minha equipe ali do meu lado, e tem afegãos, e tem um haitiano, não sei se você consegue identificar. Esse haitiano foi um querido. Ele estava visitando a gente naquele dia, porque ele tirou férias, ele conseguiu um emprego em Santa Catarina, depois de ficar acolhido com a gente. E aí, depois de um ano, recebeu férias. Ele falou, pastor, estou voltando, estou indo para Maringá. Então, você me recebe, eu quero ver. Sim, então. Só que ele entendeu que eu recebia para ficar em casa. Mas eu falei, como é o nome dele? Albert, a casa está cheia. Eu posso te oferecer uma refeição, mas não cabia mais ninguém. Enfim, nós recebemos, em 2022, essa primeira leva, 14 afegãos na nossa casa. Nenhum era convertido. Depois de 6 meses, alguns se converteram. Não posso dar muitos detalhes, mas posso te dizer isso. Abrimos um trabalho na Tailândia, em Bangkok, também, de novo, um lugar onde muitos cristãos perseguidos vão fugir. Essa é uma foto de crianças, porque no meio, lembra que eu falei, 75% são crianças? Enfim, 2025, Deus nos deu um outro desafio, né? Como o Calixto falou, pastor, né, sempre inventa trabalho para o outro, né? Ele falou, não, você não está trabalhando muito, tal, o CAEB, você não quer assumir? E a gente orou, claro. Essa é uma foto quando foi passado o bastão para nós, e a gente, com muito temor e tremor, entendemos que devíamos vir para Curitiba. Chegamos mais ou menos março, abril desse ano, e desde então tem sido um enorme desafio, Eu queria que o pessoal ali atrás se levantasse, que fizeram parte da história, né? A gente tem o Gabriel, a Maria, tem o Dimaldo. Por favor, fiquem em pé para a igreja reconhecer vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigado. Esses irmãos carregaram o piano junto com o pastor Calixto durante todos esses anos, durante 10 anos. Então, nós estamos pegando o bastão das mãos deles, e eu queria que vocês, de fato, reconhecessem e, assim, a gente agradecesse a Deus pela vida deles. E continuamos, então, o trabalho agora com venezuelanos, cubanos, haitianos, sírios, chegando aqui em Curitiba. Temos um trabalho lá no Sabará, com haitianos, ali, então, a carretinha, as doações, móveis, né? O Gabriel está ali. E isso está acontecendo, graças a Deus, continua famílias recebendo cesta básica, recebendo roupas. Fizemos uma parceria com a Comunidade Evangélica de Curitiba, temos então a Chácara Manaim aqui em Campina Grande do Sul, e um lugar ali na Mercedes, no centro, para reunir as pessoas. Aqui é a foto dessa turma que você está vendo aqui, aulas de português na Mercedes, está acontecendo. E eu queria chamar aqui rapidinho o Gabriel e a Stephanie para eles falarem também de uma nova frente de ministério, o ambiental. Porque lembra que eu falei de uma das maiores fontes de deslocamento forçado, o que é? Desastres naturais. E aí o Gabriel e a Stephanie podem falar um pouquinho. Tudo bom? Boa noite. Então, vou falar um pouquinho sobre a Abuna Ambiental. O Abuna Ambiental ele nasceu com uma necessidade que os nossos acolhidos e o mundo têm. Então, mais ou menos em 2018, a gente começou todo esse trabalho, né? E o Abuna Ambiental ele surgiu para acessar essas necessidades. Então, nós temos muitas necessidades de acolhidos, como a fome, hoje em dia, e nós precisávamos dar um jeito nisso. Vou passar um pouquinho para o Gabriel falar um pouco. Boa noite. Bom, o Abuna Ambiental começou em 2018. Nós recebemos a cessão de um prédio, e na parte de trás existia um terreno da prefeitura. Nós fomos atrás, fizemos o projeto e recebemos a cessão desse terreno.
Em 2.000 metros quadrados, a gente começou uma produção agroecológica, agroflorestal. Então, todas as nossas produções são totalmente livres de qualquer insumo químico. A gente só usa os próprios recursos da natureza, né, a favor dela. Durante esse tempo, de 2018 para cá, foram mais de quase 6 toneladas produzidas por nós, que a gente conseguiu repartir tanto para os acolhidos que estavam na casa de acolhimento, como também para acolhidos, por exemplo, que são atendidos pelo CAEB, que já estão, né, nas cidades. Em números, são quase 270.000 metros quadrados reflorestados, 100% com mão de obra remunerada, imigrante, que isso é uma coisa que a gente fazia questão, a gente era contratado para fazer serviço de compensação ambiental, e a gente priorizava e sempre conseguiu contratar e remunerar muito bem os nossos imigrantes, gerando uma fonte de renda para eles, enquanto eles não conseguem falar o português e tirar, né, a documentação. Hoje em dia, nós estamos ajudando, dando consultoria com um projeto num vilarejo isolado no Malawi, que a gente fizemos algumas hortas para eles e implantamos pomares nos vilarejos. Tem uma igreja que tem um projeto com órfãos, eles construíram uma escola e agora a gente está iniciando um desenho para montar um projeto para eles mesmos terem a segurança alimentar. Tudo online, né? Então, isso é uma coisa, depois queria entender um pouquinho sobre o projeto para ver como que a gente consegue ajudar também nessa parte ambiental. E hoje a gente está com uma área, chegamos aqui em Curitiba, estamos numa área de 15.000 metros quadrados, onde a gente está dando início agora nos plantios. Já começamos com pomar, agora estamos mexendo a horta, estamos começando o projeto do galinheiro. Então, tem muita coisa para fazer. Se vocês quiserem conhecer, as portas estão abertas. E seria uma honra poder receber vocês poderem entender um pouquinho, com mais tempo para a gente poder explicar, né, tudo certinho. Então, resumidamente, é isso. A gente cuida de gente cuidando da terra e cuida da terra cuidando de gente. 4 barras. Amém. Isso, 4 barras, no comecinho da Estrada Graciosa. Isso. E obrigado. Glória a Deus. O interessante é que começou a surgir missionários na África, aqui na América Latina, que estão em meios de povos muito carentes, lugares que sofrem com seca, enfim. E aí eles começaram a entender que a agroecologia, que é o que a gente tem, né, a nossa linha de atuação é a favor da natureza, ela pode ser uma resposta para aquelas comunidades, não ficar dependente só de doação de alimentos, mas produzir os seus próprios alimentos. Isso foi fantástico. No Malawi, foi uma descoberta. O missionário ligava chorando, falou, olha só, agora a gente... Eles passavam fome, tinham terra, mas não sabiam como plantar direito. E assim, conhecimentos básicos, simples. Graças a Deus por isso. Então, a nossa base aqui, então, em 4 barras, está aí. Pensei que a foto não estava aí. Mas a gente pode marcar um dia, um sábado, fazer alguma coisa lá, uma atividade, conhecer mais, tem muita oportunidade de trabalho. E lembra que eu falei daquele mapa da África, dos povos? Esse é o mapa do mundo com os povos não engajados. O que é povo não engajado? Você já ouviu falar de povo não alcançado? O que é o povo não alcançado? É um povo onde não tem uma igreja ainda autóctone. Ela não é capaz de alcançar seu próprio povo. O povo não engajado, ele é uma categoria mais drástica do que um povo não alcançado. Não é só que ele não tem o evangelho, é que a igreja no mundo não está olhando para eles. Não existe nenhum trabalho de oração, tradução bíblica, missionário sendo enviado. Não existe movimento de plantação de igreja para esses 3.100 povos. Que ano nós estamos? 2025. Você acha justo isso? Você vai dizer, a igreja no mundo não tem recursos para enviar missionários para eles? Não, a igreja no Brasil. A igreja no Brasil não tem dinheiro suficiente para enviar? Não tem gente? Nós não temos centros de formação missionária para que possa a gente ser treinada para alcançar esses povos?
Você percebe que tem vários aqui na América Latina? Você percebe que tem alguns, inclusive, ali na divisa de Pernambuco, Alagoas, ali, Paraíba? Como é que é possível isso? Como é possível que em 2025 a gente ainda tenha esses povos não engajados? Então, isso é um escândalo para mim. E eu queria que você ficasse com essa imagem para oração. Por quê? Deixa eu dar um outro exemplo para você. 3.100 povos. Você falou, não, mas tem muita gente. Mas, alguns anos atrás, eram 12 mil povos. Eram 14, eram 16. Esse número está caindo, ou seja, a igreja está avançando, graças a Deus. Amém? Como a gente não pode atender todo mundo, a gente definiu nosso foco para etnias minoritárias perseguidas. E agora eu queria que você se levantasse por um minuto, abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26. Eu queria compartilhar uma palavra com você rapidamente. Eu sei que o horário está avançado, sei que amanhã é segunda-feira, mas Deus tem ainda uma palavra para você. Amém? Mateus 26, a partir do verso 17. Quem achou diz amém. Quem ainda está procurando diz misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, nem tem a Bíblia no celular, diz assim, eu sou um miserável pecador. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Pode repetir comigo? O meu tempo está próximo. Mais uma vez, o meu tempo está próximo. Mais uma vez, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Amém. Pode sentar-se. Vou ler a mesma passagem em Marcos, porque tem um detalhe aqui que eu quero que você perceba. No primeiro dia de festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde queres que vamos te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo, entre na cidade, e um homem carregando um pote d'água virá ao encontro de vocês. Sigam-no, e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Olha que interessante detalhe que Marcos traz. Então está ali, véspera da Páscoa, a última Páscoa que o Senhor Jesus celebraria com seus discípulos. Eles estavam em Betânia, Jesus acaba de ser ungido, algum tempo antes Lázaro foi ressuscitado. Aqueles últimos dias, Jesus bem próximo de Jerusalém, e aí, como todas as famílias judaicas deveriam celebrar a Páscoa naquele dia, e os discípulos perguntam, onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Então Jesus, vocês vão entrar na cidade, vão ver um homem, ele está carregando um cântaro, ele vai vir em direção de vocês, e vocês vão dizer a esse homem, onde é a casa? Onde eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos? Marcos diz assim, onde é o meu salão? Jesus se apropria disso. Mas eu quero dar um contexto disso, porque é importante para a gente definir e arrematar toda essa mensagem dessa noite. A festa da Páscoa era a primeira noite da festa de uma semana, da festa dos pães sem fermento. Lembra disso? Festa dos pães ázimos. Era uma semana de festa. Durante essa semana, o povo todo devia, todo ano, celebrar e não comer durante uma semana pão fermentado. Tinha que ser o pão ázimo. E o pão ázimo é o pão sem fermento. E por quê? Vocês lembram disso? Lá em Êxodo, capítulo 12, Deus dá essa indicação para o seu povo. Vocês vão matar um cordeiro, vocês vão comer o cordeiro nessa noite, vocês vão comer o pão ázimo, mas porque a fuga vai ser rápida, não vai dar tempo de assar, de fermentar o pão. Porque o fermento, ele demanda tempo.
E aí que está a questão. Eles não tinham tempo, porque eles seriam libertos naquela noite. Não dava tempo de esperar o pão fermentar. Então, vocês vão comer o pão sem fermento. E ali, então, a gente tem Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse, dizendo o quê? O meu tempo está próximo, ou seja, eu vou ser entregue, eu vou entregar minha vida daqui a algumas horas. O meu tempo está próximo. E eu quero dar 3 aplicações para essa frase. A primeira é essa de Jesus, que ele iria se entregar. A segunda, o meu tempo está próximo, porque nós podemos interpretar isso entendendo que esses povos que estão aqui nas fotos, que ainda não estão alcançados, ainda não têm o Evangelho, ainda não conhecem Jesus, eles vão conhecer Jesus em breve. Amém? Amém? Eles vão conhecer Jesus em breve. Por isso eu posso dizer que eu escuto Jesus dizendo para nós hoje, o meu tempo está próximo, o tempo da minha vinda está próximo, o tempo do meu retorno está próximo. E sabe por que eu falei desses 3.100 povos ali? Porque muitos desses povos estão em locais, em cidades, em países onde a igreja já foi plantada. Durante a história do cristianismo, já houve igreja no norte da África, já houve igreja em muitos desses países no Oriente Médio. Concorda comigo? O norte da África já foi um celeiro de missões. Mas hoje você olha ali, parece que tem muitos povos não alcançados. O que eu quero dizer a você é o seguinte, nenhum especialista, missiólogo, estudioso, antropólogo, pode dizer realmente quantos povos ainda não estão alcançados. Isso é uma referência para nós. É só para a gente entender que ainda há muito o que fazer. Amém? Amém? Mas nós, de fato, não sabemos nem a hora, nem o dia em que o Senhor Jesus virá. E eu digo a você, se prepare, porque o tempo está próximo. Amém. O meu tempo está próximo. Jesus está mais próximo de voltar do que você e eu imaginamos. Vou repetir. Jesus está mais próximo de voltar do que eu e você imaginamos. Por que eu digo isso? Mateus 25, os discípulos se reúnem com Jesus, falam, Senhor, está vendo esse templo? Tá, que coisa bonita. E aí Jesus começa a falar, Mateus 24. Fala, olha, não se iluda com essa história aqui. Porque esse templo vai ser destruído, em 3 dias vou reconstruir. Enfim, começa a ministrar. E aí os discípulos entendem que ele está falando dos sinais da vinda dele. Ele fala, que sinais são esses? E aí Jesus começa a falar de perseguição, fala de guerras, fala de desastres naturais, fala de apostasia, fala de falsos mestres, falsos profetas, fala de todos os sinais, mas o último sinal, Mateus 24, 14, Jesus diz assim, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A volta do Cordeiro está pendurada naquele último povo, naquela última etnia, recebendo o Evangelho à igreja. Você entende isso? Você entende por que esse mapa é importante? Porque, de repente, a gente recebendo aqui, algum desses povos, essas etnias, eles se convertem aqui em Uberaba, e o que acontece? A gente vai ouvir a trombeta, Jesus está voltando. O tempo está próximo, querido. E numa terceira aplicação que eu quero que você entenda, é você falar, olhar no espelho e olhar para si mesmo e falar assim, o meu tempo está próximo. Você não sabe quantos anos de vida você tem, quantos minutos, quantas horas. Eu não sei. Ele que tem o controle. Mas diante da perspectiva macro, pega uma câmera zoom, sabe daquela de drone, dá uma sobrevoada assim. O que é a nossa história? O que é o nosso tempo diante da eternidade? O nosso tempo está próximo, querido. Esse tempo voa. 30 anos de amizade e ministério, 40 anos de ministério. Quando a gente imaginaria isso, Calixto, Silvana? O tempo voou, não voou? Parece que agora está mais acelerado ainda. Então, entenda, se existe uma coisa que eu quero que você tome uma decisão nessa noite, aprume-se diante dessa realidade. O seu tempo e o tempo de Jesus estão convergindo para uma mesma data, ao mesmo lugar. O quê? A volta do Cordeiro. Estão convergindo. As duas setas estão caminhando para a mesma direção. Vai chegar um momento, está próximo, está próximo. Então, diante disso, o que devemos fazer? Se está tão próxima a volta do Cordeiro. E aí eu vou contar uma história. Na verdade, eu vou só ler um verso, não vai dar tempo de falar mais.
mas eu quero que você fique com essa mensagem. Jeremias 45. É uma palavra do profeta Baruque. Baruque era o escriba de Jeremias. Jeremias era um profeta que profetizava para as nações. Baruque era aquele escriba, aquele que anotava, que escrevia as profecias. E o que acontece? No capítulo 45, Baruque está ali, pronto, Jeremias está ali. E aí vem o que? A palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor a você, Baruque. Baruque, imagina, ele deve ter tido uma taquicardia naquela. Porque a profecia vinha para o Egito, a profecia vinha para Judá. E aí, assim diz a palavra do Senhor a você, Baruque. Porque você diz assim: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer, não encontro descanso. Aquele escriba estava cansado porque ele estava participando do sofrimento do profeta. De tabela ele estava sofrendo junto e ele estava cansado desse sofrimento. E aí vem a palavra do Senhor a Baruque dizendo: Baruque, vem cá. Olha o que Deus diz: destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda essa terra. Então, você deveria buscar coisas especiais para você? Eu vou destruir o que eu plantei, o que eu construí, vou arrancar o que eu plantei. Não busque coisas grandes, não busque coisas especiais. Você não vai ver isso. Por quê? Porque eu vou trazer desgraça sobre toda a humanidade. O que Deus está falando para o escriba é o seguinte: você tem que estar alinhado com o que eu estou fazendo na história. Israel está sendo punido, vai ser mais punido ainda, vocês vão para o exílio. Mas uma coisa eu te asseguro, Deus falou para Baruque: eu vou te dar a tua vida como recompensa. Qual é a palavra que eu quero deixar para você? Visto que nós temos esses dois gráficos se alinhando, a volta de Jesus e a sua história, eu quero que você dedique os seus próximos anos, as suas melhores energias, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, a visão, em quê? Em fazer o Cordeiro conhecido entre as nações. Esse é o seu propósito. Esqueça todo o resto. Na verdade, todo o resto está pendurado nesse propósito maior. Amém? Fazer o Cordeiro conhecido entre as nações. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você já teve, tudo que você acumulou de conhecimento, de recursos, de tudo que está na tua mão, na escritura da tua casa, a chave do carro, nada é teu. Amém? É do Cordeiro, ele comprou você por alto preço. E tudo isso estava junto no pacote. Então faz uma coisa só. A partir de hoje, se você não fez essa decisão ainda, coloque todas as coisas nessa direção. Que o Cordeiro seja reconhecido entre as nações. Amém? E como o Tiago mencionou novamente pela manhã, os morávios, eu vou terminar com um testemunho morável. O conde Zinzendorf, depois você vai buscar essa história. O movimento morávio foi um dos movimentos mais missionários que teve na história da igreja. Eles alcançaram mais nações do que qualquer outra igreja e denominação. E aí o conde Zinzendorf, que é o líder desse movimento, queria alcançar os esquimós, que era um povo ainda não alcançado. E ele já tinha enviado muitos missionários, a igreja estava, de fato, num período de necessidade, ele não tinha mais recurso, mas o coração dele estava incomodado. Os esquimós precisam conhecer de Jesus. E ele falou: tem uma só opção, tem aqui na minha igreja, na congregação, tem um oleiro, um rapaz solteiro, meia idade, que trabalha fazendo tijolos. Eu vou desafiá-lo. Aí foi visitar o oleiro e falou assim: olha, os esquimós não conhecem Jesus. Eu estou orando e eu queria que você fosse, que você desafiasse, mas eu quero dizer para você, nós não temos condição de levantar dinheiro para você, por causa da distância você vai como peregrino, você não vai conseguir voltar, a gente não vai conseguir trazer você de volta. E eu quero saber, você aceita o desafio? Aquele oleiro baixou os olhos, pensou por um minuto e respondeu ao conde: se você me der um par de sapatos usado, eu saio amanhã de manhã. Se você me der um par de sapatos usados, eu saio amanhã de manhã. Para falar de Jesus, eu me entrego.
Às vezes a gente enche a nossa vida de tanta expectativa, de tanta coisa que a gente quer que aconteça, de condições para o Senhor. E eu quero dizer que, se o Evangelho está aqui hoje, no Brasil, em Curitiba, é porque pessoas tiveram que deixar sua casa, sua terra, e vir aqui pregar o Evangelho para nós. Então, feche os seus olhos por um